Meus irmãos, a paz do Senhor, quero nessa oportunidade iniciar nessa semana, começamos agora o domingo, nos preparando aqui para o culto matinal e também para iniciar de uma nova semana. Quero compartilhar com os queridos uma palavra que eu confesso que tem permeado o meu coração nesses dias. Eu fiquei a perguntar ao Senhor se eu deveria realmente compartilhar essa mensagem com os irmãos, porque ela ficava em todo o tempo latente na minha memória, diante de algumas realidades que temos enfrentado nesse tempo que vivemos. O texto é Êxodo, capítulo 32, do verso 1 até o verso de número 19. É um texto um pouco extenso, mas eu gostaria que você redobrasse a sua atenção para entender aquilo que Deus Ele quer falar aos nossos corações. A palavra de Deus nos diz em Êxodo capítulo 32, a partir do verso 1: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, fazemo-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mo-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou ouro com um burril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são teus deuses, ó Israel, que tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e Arão apregoou e disse: Amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai e desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhe, e disseram, Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: Para mal os tirou, para matá-los nos montes, para destruí-los da face da terra. Torna-te da ira do teu furor e arrependa-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais para ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: Multiplicarei a vossa semente como as estrelas do céu, e darei a vossa semente toda essa terra que te hei dito, para que possua por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer seu povo, voltou Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na sua mão, tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda escrita estavam. E aquelas tábuas eram obras de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: Alarido de guerra há no arraial. Porém ele disse: Não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. E aconteceu que, chegando ele ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés, e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou seu pé do monte.
Bem, amados, essa palavra, como eu disse, ela estava falando na minha mente, no meu coração esses dias. E eu parei aqui então, no iniciar dessa semana, para compartilhar um pouco daquilo que Deus colocou no meu coração através dessa palavra. Primeiro nós vemos no verso 1 do capítulo 32, quando a Bíblia diz: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, fazemo-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Queridos, nós vemos aqui no verso 1 que bastou Moisés se afastar por um tempo e o povo já estava se perdendo. Bastou-se que Moisés se retirasse por um tempo e o povo, infelizmente, já estava se perdendo no que tange a sua vida com o Eterno. Amados irmãos, temos vivido um momento onde vivemos um tempo também de afastamento do templo, da comunhão, da igreja. Infelizmente, nós vemos que este afastamento, assim como esse afastamento de Moisés diante do povo, esse afastamento que temos vivido hoje, infelizmente, tem demonstrado que muitos estão perdendo a sua vida com Deus. Estão, assim como se afastaram da igreja, do templo, estão infelizmente também se afastando das coisas de Deus. Quando olhamos do verso 2 ao verso 6, nós vamos perceber que eles então vão conclamar a Arão e pedir a Arão que eles pudessem então fazer algo que pudessem os atender, Que eles, do verso 2 ao verso 6, a gente vê que eles começam então a fazer algo conforme aquilo que eles achavam bem e começaram a colocar no lugar de Deus. Eles vão dizer no verso 2, e Arão lhes disse: então arrancai os pendentes. Eles trouxeram os pendentes e lá no versículo 4 vai dizer: ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com o buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Ou seja, colocando aquele bezerro no lugar de Deus. E no verso 5, e Arão, vendo isso, edificou um altar diante deles, e Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. Queridos, eles fizeram algo conforme eles acharam bem e colocaram no lugar de Deus. Quantas pessoas nesse tempo de afastamento também estão fazendo aquilo que eles acham bem, aquilo que agrada a sua vontade, aquilo que agrada os seus desejos, estão infelizmente colocando coisas que nunca deveriam ter colocado no lugar que é somente de Deus. E aí do verso 7 ao verso 10 nós vamos ver a ira de Deus contra este povo, a ponto de no verso 7 ele dizer a Moisés, que estava no monte, ele vai dizer: então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Olha a ira de Deus, o ponto que chega de dizer para Moisés: olha, aquele povo não é mais o meu povo, é o teu povo. Eu não tenho mais compromisso com eles, é o teu povo. Então se acende a ira de Deus, porque Deus, irmãos, não divide a sua glória com ninguém. Quando nós colocamos outras coisas no lugar de Deus, Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Mas Moisés, então, do verso 11 ao verso 14, ele vai interceder
a Deus por aquele povo, clamando a Deus por misericórdia, a ponto de ser ouvido por Deus, onde no verso 14 Deus então se arrepende do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Não que Moisés mudou aquilo que Deus queria fazer, mas aqui nós vemos o poder da intercessão, o poder do clamor de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, rogando a Deus por misericórdia. E a intercessão de Moisés, então, diante do povo, vai mudar aquele quadro. Mas, infelizmente, nós vamos perceber que o povo continua do mesmo jeito. Do verso 15 ao verso 16, nós vamos ver que aquele afastamento de Moisés tinha um propósito, porque o afastamento tinha um propósito. Diz o verso 15, o verso 16, voltou Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas de testemunho na sua mão, tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outras bandas escritas estavam, e aquelas tábuas eram obra de Deus. Olha isso, eram obra de Deus. Porque o povo não entendeu, mas naquele afastamento de Moisés, a presença de Deus tinha um propósito. Era que ele voltasse trazendo para o povo as tábuas do testemunho em suas mãos. E essas tábuas eram obra de Deus. Meu irmão, minha irmã, todo afastamento tem um propósito. Esse tempo que vivemos tem um propósito. Deus quer revelar algo, mas nós precisamos saber esperar. E quantos não estão aguardando mais? Já fizeram seus bezerros de ouro, já levantaram outras coisas no lugar daquilo que é para Deus. Infelizmente, não estão conseguindo mais retornar ao lugar de onde um dia saíram, que é da presença do Todo-Poderoso Deus. E aí no verso 17 ao verso 19, nós vamos ver a expectativa frustrante de Moisés, quando a Bíblia vai dizer, versículo 17, 18 e 19, e ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés, alarido de guerra há no arraial. Porém ele disse, não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. E aconteceu que chegando ele ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés, e arremessou as tábuas de suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Eles descem e eles ouvem de longe um som como um alarido. Josué imagina-se um alarido de guerra no meio do arraial. Já Moisés, ele vai dizer, não é um alarido dos vitoriosos, nem um alarido dos vencidos. Não é um alarido de guerra, ele estava dizendo, mas é um alarido dos que cantam eu ouço. E eles vão, mas infelizmente quando eles chegam, a ira vai também entrar no coração de Moisés, onde ele vai perceber que todo aquele canto era direcionado ao bezerro de ouro e não um canto a Deus. A expectativa frustrante de Moisés. Meus amados, confesso que às vezes as nossas expectativas se frustram, onde imaginamos que as pessoas vão reagir de uma forma, elas vão reagir de outra. Diante de todo esse afastamento, imaginávamos que quando os cultos fossem voltar, as pessoas voltariam jubilosas, fervorosas, sedentas por mais de Deus, pelo anseio que muitos demonstravam da vontade de retornar aos cultos e aos templos. Mas confesso que às vezes a nossa expectativa se frustra em ver pessoas retornando desanimadas,
muitos que nem conseguiram ainda retornar e outros que infelizmente estão trocando o lugar que é de Deus por outras coisas que não são para aquele momento. Que possamos pensar e que possamos levantar um grande som de alarido, de canto e de júbilo. Aquele que merece toda a nossa adoração e todo o nosso louvor, que é o Senhor. E que nenhum afastamento, que nenhum tempo de isolamento nos tire da presença daquele que um dia nos salvou, nos redimiu, e que não venhamos dar o lugar daquilo que é secundário como primário em nossa vida, mas que possamos sempre dar o lugar de honra ao Senhor, porque a primazia continua sendo dele. Não troque a presença de Deus por coisas vãs e bezerros de ouro que vão suprir momentaneamente ali aquilo que você acha que pode suprir as necessidades da sua vida. Não abra mão, porque Deus tem coisas para nós, bênçãos para nós, que são bênçãos eternais. Que você possa aproveitar esse tempo para mais do que nunca se apegar com Deus, porque Ele está voltando. Os sinais estão mostrando que Jesus está voltando para buscar os seus. Vigiemos e nos coloquemos na sua presença, sem abandonar a fé, perseverando até o fim, para que nos seja dada a coroa da vida eterna.